Olá, bem-vindos de volta a mais um vídeo sobre PHP para iniciantes do canal Johnny Tech. Vamos continuar a falar de funções. Não creio que este vídeo vá ser muito longo, mas iremos falar de funções com retorno. E o que são funções com retorno? Nós nas funções que temos visto, por exemplo, quando fazemos aqui uma função sem argumentos, vamos tirar daqui as variáveis que usámos na última aula. E o que é que nós fazemos? Nós podemos dizer a uma função qualquer, chamando a função a seguir, como é óbvio. Podemos dizer, por exemplo, neste caso estamos a dizer à função para, neste caso podia ser multiplicar. Chamamos a função multiplicar, e mais uma vez eu refiro que é muito importante os nomes fazerem sentido. Chamamos a nossa função multiplicar e o que é que ele faz? Vai-nos mostrar um eco, vai pôr no ecrã o resultado da multiplicação de 10 por 2. Cá está, é 20. Mas e se nós não quisermos mostrar diretamente o que a função faz? E há alguns momentos em que não queremos mesmo fazer isso. Se não quisermos mostrar diretamente, podemos armazenar este resultado em cache. Podemos armazenar este resultado de forma que a pessoa que está a utilizar o website ou a web application não veja o resultado imediatamente, mas quando nós quisermos. Então, como é que podemos fazer isso? Podemos fazer uma função, vamos fazer uma função com argumentos para ficar um pouco mais completa e já vão perceber bem para que serve. Vamos então dar aqui um argumento. Um argumento A e um argumento B. Vamos mandar multiplicar o argumento A pelo argumento B, tal e qual como fizemos. Não vamos dar a instrução de echo. Vamos antes dar, igualar isto a outra variável qualquer. Vamos ver se criamos aqui, por exemplo, o total. Pode ser total. Total é igual à multiplicação de o argumento 1 pelo argumento 2. Neste caso, A e B. E agora temos uma variável, que é a variável total, mas que não está a ser enviada para o utilizador, tal como não queríamos enviar. Mas nós queremos que esta função nos devolva um valor para podermos usar mais tarde. Então, para isso, pomos este parâmetro, return. Return é o tipo de resultado que nós queremos. Nós não queremos um echo, queremos que ela devolva o resultado daquilo que lhe mandamos fazer, que neste caso é o total. Ele vai fazer um return do total, ou seja, ele vai retornar para um momento em que nós chamamos a função este total ou este resultado, mas não vai mostrá-lo porque nós não estamos a dizer echo. O resultado disto será, nós temos primeiro a enviar, como vocês sabem, para dentro dos argumentos, para a própria função que estamos a chamar, temos que enviar argumentos. Então vamos pôr aqui 10 e 2, que é o argumento 1 e o argumento 2 desta função. Se formos ver, não dá absolutamente nada, porque nós não queríamos que desse. Agora imaginemos que nós queríamos mostrar já isto ao nosso utilizador. Podíamos pôr simplesmente um echo e já dava, porque esta função, a partir daqui, vai começar a ser tratada como uma variável, uma vez que o que sai de lá é um resultado, portanto é uma variável. 20. Ou seja, nós já estamos a mostrar o resultado desta função com estes dois argumentos. O resultado é este. Claro que, como ela está a ser tratada como uma variável, pode também ser usada como uma variável. Portanto, nós podíamos somar-lhe 100, por exemplo. E dá 120. Portanto, vocês já estão a ver a utilidade disto. Por exemplo, em algum momento nós poderíamos querer que ele somasse a 100, mas noutro momento qualquer poderíamos querer que aplicar 10, 2, que somasse a 300, por exemplo. Então o resultado agora vai ser, não pus o BR, mas vocês percebem, 120 e 320. 120 e 320. Portanto, vocês podem usar isto muitas vezes, as vezes que forem necessárias, com os argumentos que forem necessários, desde que ela faça um return. Ao fazer um return, vocês podem utilizar de uma forma muito mais correta o código, por assim dizer.
A complexidade do que se pode fazer com isto é muito grande e, portanto, vocês podem até usar funções dentro de funções. Por exemplo, eu vou dar-vos um exemplo prático do que é que podemos fazer aqui. Vamos apagar aqui o nosso echo e vamos criar outra função. Neste caso temos uma função que multiplica um A por um B. Vamos fazer exatamente a mesma função, só que vamos chamar-lhe outra coisa. Vamos chamar-lhe soma, foi a nossa função anterior. Vamos manter aqui o argumento A e o argumento B, porque estes argumentos não vão ser utilizados no resto do nosso código, vão ser utilizados apenas por esta função. E esta função, obviamente, mas ele não vai misturar as coisas, porque ele só vai usar estes argumentos quando esta função for chamada, ou esta função for chamada, ou as duas forem chamadas independentemente. Vai-nos fazer um return outra vez, mas neste caso nós queremos que some e não multiplique. Como tal, se formos agora executar o código, não vai dar nada. Então agora nós queremos criar uma variável nova, que seria, por exemplo, resultado. Resultado não. Que seria resultado. E o resultado podia ser, por exemplo, uma multiplicação. Uma multiplicação de uma soma. Daria perfeitamente. Então, o primeiro argumento, para explicar melhor, temos o argumento 1 e temos o argumento 2, e isto chamaria a função e atribuiria à variável resultado o valor desta função. Correto? Mas o que nós queremos neste momento é fazer, por exemplo, uma soma antes de fazer uma multiplicação. Então, como queremos uma soma e nós temos uma função já para fazer soma, fazemos soma e damos dois argumentos também aqui dentro, e esta função passa a ser o argumento 1 da função multiplicar. Não sei se estão a entender, mas podem parar e rever o código. Então pomos, por exemplo, 20 e 10. Ou seja, ele vai somar 20 e 10, porque é o que nós mandamos fazer na função soma, e vai usar como primeiro argumento. E o argumento 2, podemos pôr uma soma, por exemplo, também de 5 e de 8. Não se esqueçam que tem que haver, os parênteses têm que estar corretos, que senão vamos ter problemas. Se fizermos isto, nada vai aparecer. Mas a variável resultado já está populada por uma multiplicação entre duas somas. Duas somas que nós demos os argumentos aqui. E a própria multiplicação tem os seus argumentos aqui também, no resultado destas somas. É por isso que serve também o return. E como este código já está a ser executado, basta-nos fazer um echo do resultado, que é a nossa variável acabadinha de criar. E o resultado disto vai ser a multiplicação da soma de 10 mais 20 por 5 mais 8. E o resultado será 390. Então, como estão a poder ver, existe muita flexibilidade no uso do return e das funções. Dentro de funções, ou das funções sozinhas com parâmetros, com argumentos. Há uma infinidade de possibilidades e isto já abre muito mais o leque do que vocês podem fazer com o PHP. Daqui para a frente as coisas vão complicar um bocadinho. Não vão complicar em termos de dificuldade, vão ficar mais complexas. Há mais coisas que se podem fazer com o que vocês aprenderam e vamos passar a usar todos os nossos recursos e tudo aquilo que aprendemos até aqui. Ainda há mais algumas coisas por esclarecer, como por exemplo explicar realmente o que são variáveis. Nós temos falado muito de variáveis e isto até dá a impressão que estamos a andar para trás, mas não, vocês vão precisar disto. Vamos falar do que são variáveis e qual a sua relação com as funções. Nós temos estado aqui a trabalhar com variáveis sempre, mas vão perceber melhor o que será uma variável no próximo vídeo. Para já vamos ficar por aqui. Subscrevam, comentem, peçam, façam pedidos, façam o que quiserem, podem tirar dúvidas. Eu, assim que puder, eu respondo, se puder responder. E voltem sempre. Muito obrigado.